Então quer dizer, Rodrigo, que é só quem guarda o sábado que vai ter o selo de Deus? É isso? É isso? Então tá vendo aí? A Ellen White fala isso e tudo. Calma. Não. Não é por aí não. Deixa eu explicar para vocês. Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu baseio as minhas crenças fundamentais na Bíblia Sagrada. Tá bom? Na Bíblia Sagrada. Mas como muita gente que faz esse tipo de pergunta alude a Ellen White, então vou pedir licença a você para citar uma posição da própria Ellen White a esse respeito. Tá bom? Olha o que a Ellen White fala aqui. Ó. Ninguém jamais recebeu a marca da besta. O tempo de provação ainda não veio. Eu estou lendo o que ela diz no livro Evangelismo. O tempo de provação não veio. Há cristãos sinceros em todas as igrejas, inclusive a Igreja Católica. Quando ela escreveu isso aqui, havia um ranço entre católicos e protestantes de tal maneira que protestante não passava na mesma calçada que um católico estivesse voltando da missa. Por isso que ela deu ênfase, inclusive na Igreja Católica Romana. Ela fala assim, na comunhão católica romana. Eu vou repetir, ela fala o seguinte, olha, ninguém ainda recebeu a marca da besta. O tempo de provação ainda não veio. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunhão católica romana. Ninguém está condenado até que tenha luz completa sobre a obrigação do quarto mandamento. Mas quando o decreto for imposto com o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir contra a adoração da besta e sua imagem, a linha divisória será muito clara entre o falso e o verdadeiro. Num outro texto do livro Grande Conflito, ela fala algo mais ou menos parecido. Ela repete praticamente a mesma questão. Ela fala o seguinte, ó. Mas os cristãos da geração passada observaram o domingo, supondo que em fazendo isso eles estavam guardando o sábado bíblico. E agora há verdadeiros cristãos em todas as igrejas, incluindo a comunhão católica romana, que honestamente acreditam que o domingo seja o sábado da declaração divina. Deus aceita a sinceridade dessas pessoas, o seu propósito e a sua integridade perante ele. Ellen White. Ellen White. Vi que o Santo Sábado é e será a parede separadora entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão para unir os corações dos queridos santos que esperam. E se alguém acreditasse e guardasse o sábado, e recebesse a bênção de guardá-lo, e então o abandonasse, e quebrasse o santo mandamento, eles fechariam os portões da cidade santa contra si mesmos, tão certo quanto há um Deus que governa nos céus acima. E era a besta que havia mudado o sábado, e a imagem da besta tinha seguido depois, e guardado o sábado do Papa, e não o sábado de Deus. E que todos nós precisaríamos fazer o mesmo, guardar o sábado de Deus, e guardar o do Papa, e então teríamos a marca da besta e sua imagem. No tempo de angústia, todos fugimos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, que entraram nas casas dos santos com a espada. Então todos clamamos a noite toda por livramento, e o clamor subiu a Deus. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a bênção eternal foi pronunciada sobre aqueles que tinham honrado a Deus, guardando o seu santo sábado, houve um poderoso grito de vitória sobre a besta e sua imagem. Vi que aqueles que continuarem a quebrar o santo sábado, quando as pragas começarem a cair, não abrirão a boca para apresentar aquelas desculpas que agora fazem para se livrar dele. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas caem, e quando sentirem o aperto de ferro dessa lei, segurando-os, essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos, e então perceberão o pecado de ter zombado dessa lei. Então me foi mostrado um grupo que estava uivando de agonia,
Em suas vestes estava escrito em grandes caracteres: Foste pesado na balança e achado em falta. Perguntei quem era esse grupo. O anjo disse: Estes são aqueles que uma vez guardaram o sábado e desistiram dele. O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto de verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. O mundo inteiro foi convertido e estava em harmonia com a lei dominical, e este pequeno e fraco povo, adventistas, desafiou as leis da terra e a lei de Deus, e afirmou ser o único certo na terra. Ainda vemos um trabalho sendo realizado por ministros, médicos, advogados e governantes que resultará na imposição de uma lei dominical. Deus não punirá essa rebelião? Ele certamente punirá, como está representado nas palavras que copiei. Vi que eles tinham bebido das águas profundas e sujado o restante com seus pés, pisado o sábado, e foi por isso que foram pesados na balança e achados em falta.